Não ignore esta oração se você está enfrentando batalhas. Peça a ajuda de Deus hoje. Você está lutando uma batalha que quase ninguém percebe. Por fora, tudo parece normal, mas por dentro existe um peso constante, uma pressão que não vai embora, um medo silencioso que insiste em ficar. E talvez o que mais esteja doendo não seja o problema em si, mas a sensação de que Deus está distante. Você ora, você pede, você tenta manter a fé, mas parece que o céu não responde. E então surge aquela pergunta que você evita admitir. Será que Deus está me ouvindo? Eu preciso que você entenda algo agora. O fato de você estar aqui não é coincidência. Deus não ignora um coração aflito. Jesus nunca virou o rosto para quem estava cansado. No Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 a 30, ele chama para perto todos os que estão sobrecarregados. Isso não é apenas um versículo bonito. É um convite direto para você. Talvez você esteja enfrentando algo que ninguém sabe. Talvez esteja sorrindo durante o dia e lutando contra pensamentos pesados durante a noite. Talvez esteja tentando ser forte para todos, enquanto por dentro sente que está chegando ao limite. Mas você não foi criado para lutar sozinho. Hoje você não vai ignorar essa oração. Hoje você vai parar de fingir que consegue resolver tudo com sua própria força. Hoje você vai reconhecer que precisa da ajuda de Deus. E isso não é fraqueza. Isso é maturidade espiritual. Se o seu coração está apertado, continue. Porque o que você vai ouvir agora pode mudar a forma como você enfrenta essa batalha. Quando o céu parece em silêncio. Existe uma dor específica que nasce quando você ora e nada parece acontecer. Você fala com Deus, derrama suas preocupações, pede direção, pede socorro. Mas os dias passam e tudo continua igual. O problema não desaparece. A resposta não chega. E o silêncio começa a pesar. Esse silêncio cria dúvidas. Ele faz você questionar sua fé. Faz você pensar se fez algo errado. Faz você se perguntar se Deus realmente está atento ao que você está vivendo. E quanto mais o tempo passa, mais difícil se torna continuar acreditando com a mesma confiança de antes. Mas o silêncio de Deus não é ausência. É processo. Muitas vezes, antes de grandes respostas, houve períodos de espera. Antes da ressurreição, houve o silêncio do sábado. Antes de milagres visíveis, houve momentos em que nada parecia estar acontecendo. Enquanto você pensa que Deus não está agindo, Ele pode estar preparando circunstâncias que você ainda não enxerga. Pode estar alinhando pessoas. Pode estar fortalecendo seu caráter. Pode estar moldando sua fé para sustentar algo maior do que você imagina. O silêncio não significa rejeição. Significa que nem tudo é resolvido no seu tempo. Deus trabalha além daquilo que você vê. Ele conhece cada pensamento que passa pela sua mente quando você está sozinho. Ele sabe das lágrimas que você não contou para ninguém. Jesus também viveu momentos de profunda angústia. No Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 41 a 44, ele orou em meio à pressão intensa. Ele sabe o que é pedir ao Pai em um momento de sofrimento. Ele entende a sensação de esperar. O silêncio que hoje te assusta pode ser o espaço onde sua fé está sendo fortalecida. E muitas pessoas desistem exatamente nesse ponto. Desistem quando não enxergam movimento imediato. Mas é nesse ponto que a perseverança começa a produzir maturidade espiritual. Você não está abandonado. Você está sendo trabalhado. E no próximo momento você vai perceber que existe uma batalha acontecendo além do que os olhos podem ver. A guerra que ninguém vê. Existe uma batalha acontecendo dentro de você que ninguém percebe. As pessoas veem sua rotina, escutam sua voz, acompanham seus passos, mas não fazem ideia do que se passa na sua mente quando você está sozinho. Há pensamentos que chegam sem avisar e começam a dominar seu interior. Pensamentos que acusam, que diminuem, que dizem que você não vai conseguir, que nada vai mudar.
Essa guerra não faz barulho externo, mas cria um barulho intenso por dentro. A ansiedade surge de forma silenciosa. Começa como uma pequena preocupação, e quando você percebe, já está afetando sua respiração, sua concentração, sua paz. O medo constrói cenários que ainda não aconteceram e faz você sofrer por antecipação. A mente se torna um campo de batalha constante. Você tenta ignorar, tenta se distrair, tenta se convencer de que é exagero. Mas a pressão continua. À noite, quando tudo fica em silêncio, os pensamentos parecem ganhar mais força. Você já se perguntou por que isso acontece exatamente quando você tenta descansar? Porque é ali que você fica sozinho com aquilo que está dentro de você. A Bíblia deixa claro que nem toda guerra é visível. Em Efésios capítulo 6, versículos 12 e 13, está escrito que nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais. Isso significa que existe uma dimensão espiritual por trás de muitas das pressões que você sente. Nem todo desânimo é apenas cansaço. Nem toda acusação vem da sua própria consciência. O inimigo sabe que, se enfraquecer sua mente, enfraquece sua postura. Se enfraquecer sua esperança, enfraquece sua fé. Ele não precisa destruir tudo de uma vez. Basta plantar dúvida. Basta convencer você de que está sozinho. Basta fazer você acreditar que orar não adianta. Mas aqui está uma verdade que você precisa ouvir com clareza. Deus vê essa guerra invisível. Ele conhece o conflito que você não consegue explicar para ninguém. Ele sabe das conversas internas que você trava consigo mesmo. Ele entende o esforço que você faz para continuar quando por dentro está cansado. Jesus nunca ignorou quem estava oprimido por dentro. Ele restaurou mentes, libertou pessoas presas em tormentos internos, devolveu identidade a quem estava esmagado pela culpa. Ele não tratava apenas o que era visível. Ele confrontava a raiz. A guerra que ninguém vê não será vencida apenas com força de vontade. Ela será vencida quando você decidir levar essa batalha para o lugar certo. A oração não é fuga da realidade, é posicionamento espiritual. Quando você ora, você declara que sua mente não pertence ao medo. Você afirma que sua identidade não será definida por pensamentos de derrota. Talvez você tenha tentado lutar sozinho por muito tempo. Tentou controlar seus pensamentos apenas com disciplina. Tentou resolver tudo racionalmente. Mas existem batalhas que exigem intervenção divina. Essa guerra invisível é real. Mas a presença de Deus também é real. E quando essa presença ocupa espaço, mentiras começam a perder força, acusações começam a ser desmascaradas e a verdade começa a restaurar sua visão. E talvez o que esteja te desgastando não seja apenas a batalha interna, mas o peso constante de ter que ser forte o tempo todo. O cansaço de ser forte o tempo todo. Existe um tipo de esgotamento que não aparece nos exames médicos, mas pesa na alma. É o cansaço de sempre precisar ser o equilibrado, o responsável, o que resolve, o que aguenta. Você se acostumou a ser apoio para todos, a ouvir problemas, a oferecer direção, a manter postura firme mesmo quando por dentro sente que está chegando ao limite. Você aprendeu a não demonstrar fragilidade. Aprendeu que precisa dar conta, que precisa sustentar, que precisa manter tudo sob controle. E no início isso até parece força, mas com o tempo, essa postura constante começa a cobrar um preço. Porque ninguém foi criado para suportar pressão contínua sem descanso espiritual. Talvez você tenha sentido vontade de parar, mas não se permitiu. Talvez tenha chorado sozinho para que ninguém percebesse. Talvez tenha dito que está tudo bem quando, na verdade, seu coração está sobrecarregado. E isso vai acumulando, vai criando tensão, vai drenando sua esperança. A verdade é que você não foi chamado para ser inabalável. Você foi chamado para depender de Deus. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 9 e 10, está escrito que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Isso muda completamente a lógica humana.
Deus não trabalha melhor quando você finge estar forte. Ele age profundamente quando você reconhece sua limitação. Ser forte o tempo todo cria a ilusão de que tudo depende de você. Você tenta prever problemas, evitar falhas, resolver conflitos antes que eles cresçam. Mas a vida não responde apenas ao esforço humano. Existem situações que exigem entrega, não controle. Quando você insiste em carregar responsabilidades que não são suas, começa a se sentir culpado por coisas que não pode mudar. Começa a assumir pesos que pertencem a Deus. E esse excesso de carga não fortalece sua fé, ele enfraquece sua alegria. Jesus nunca exigiu que você fosse seu próprio Salvador. Em Marcos capítulo 4, versículos 38 a 40, ele estava no barco durante a tempestade enquanto os discípulos estavam apavorados. A tempestade era real, mas a presença dele era maior. A diferença não estava na ausência do problema, mas na confiança em quem estava ali. Você não precisa provar nada para Deus. Não precisa impressionar com resistência. Ele conhece seus limites. Ele sabe quando você está cansado. Ele vê o esforço que você faz para continuar. Talvez o que esteja drenando sua fé não seja falta de crença, mas excesso de responsabilidade. Talvez o que esteja enfraquecendo sua paz não seja o tamanho da batalha, mas o fato de você estar tentando enfrentá-la sozinho. Existe uma libertação profunda quando você entende que pode descansar na presença de Deus sem perder sua dignidade. Descansar não é desistir. Descansar é confiar que existe alguém maior sustentando aquilo que você não consegue mais sustentar. E no próximo momento você vai perceber que, mesmo quando sua fé parece oscilar, ela ainda está viva dentro de você. Quando a fé vacila, mas não morre, chega um ponto da batalha em que você começa a perceber que sua fé já não tem a mesma intensidade de antes. Você ainda acredita em Deus, ainda ora, ainda busca, mas existe uma oscilação. Há momentos de confiança, seguidos por momentos de dúvida. Há dias em que você sente esperança e outros em que tudo parece pesado demais. Isso gera medo, porque você sempre imaginou que fé verdadeira não poderia tremer. Mas fé não é ausência de conflito interno. Fé é decisão de permanecer mesmo quando o coração está em luta. Quando sua fé vacila, isso não significa que ela morreu. Significa que está sendo testada, refinada, amadurecida. O problema começa quando você se culpa por essa oscilação. Você pensa que deveria confiar mais, que deveria sentir mais convicção, que deveria ser espiritualmente mais firme, e então começa a fingir uma estabilidade que não corresponde ao que realmente está vivendo por dentro. Esse conflito interno gera ainda mais peso. A Bíblia nunca escondeu a fragilidade humana. No Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 23 e 24, um pai se aproxima de Jesus pedindo ajuda e declara com honestidade que crê, mas precisa que Jesus ajude sua incredulidade. Essa declaração revela algo profundo. É possível crer e, ao mesmo tempo, precisar de fortalecimento. A fé madura não é aquela que nunca enfrenta dúvida. É aquela que atravessa a dúvida e escolhe continuar. Quando você sente sua fé enfraquecer, pode estar vivendo o momento exato em que ela está deixando de ser superficial e começando a se tornar sólida. O inimigo tenta usar a dúvida como arma final. Ele quer que você interprete a oscilação como derrota. Quer que você pense que não é digno de pedir ajuda. Quer que você conclua que Deus se afastou. Mas a verdade é que Deus não abandona quem está em processo. Você pode não sentir entusiasmo espiritual agora, mas ainda está buscando, ainda está ouvindo, ainda está tentando entender. Isso é sinal de que sua fé respira, e enquanto ela respira, pode ser fortalecida. Deus não exige fé perfeita para agir. Ele responde à sinceridade. Quando você admite que está confuso, que está cansado, que precisa de ajuda para continuar acreditando, você abre espaço para que Ele intervenha com profundidade.
Talvez você esteja esperando uma sensação extraordinária para voltar a confiar. Mas muitas vezes a fé se reconstrói em decisões simples e diárias. Em continuar orando, mesmo sem sentir. Em continuar confiando, mesmo sem ver. A fé que atravessa o vale aprende a depender menos da emoção e mais da convicção. E é nesse ponto que ela deixa de ser instável e começa a se tornar firme. No próximo momento você vai entender por que insistir em lutar sozinho pode estar prolongando uma batalha que Deus está pronto para assumir. O perigo de lutar sozinho. Existe um momento na batalha em que você decide que vai resolver tudo por conta própria. Você ora menos. Você pede menos ajuda. Você começa a confiar apenas na sua própria capacidade de suportar. E isso parece maturidade, parece responsabilidade, parece força. Mas, na verdade, pode ser um risco silencioso. Lutar sozinho cria a ilusão de controle. Você sente que, se depender apenas de você, pelo menos saberá o que esperar. Mas essa tentativa de autossuficiência começa a isolar você espiritualmente. Você passa a carregar decisões, pressões e medos sem dividir com Deus aquilo que deveria ser entregue a Ele. O orgulho espiritual é sutil. Ele não aparece como arrogância evidente. Ele surge como independência excessiva, como aquela voz interna que diz que você já sabe como resolver, que não precisa incomodar Deus com problemas repetidos, que precisa demonstrar maturidade resolvendo tudo sem ajuda. Mas a verdade é que Deus nunca pediu que você enfrentasse suas batalhas sozinho. No livro de Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6, está escrito para confiar no Senhor de todo o coração e não se apoiar no próprio entendimento. Isso significa reconhecer que sua visão é limitada, mas a visão de Deus não é. Quando você luta sozinho, começa a se desgastar mais rápido. Sua mente fica sobrecarregada. Seu coração fica pesado. Você assume responsabilidades que ultrapassam sua força emocional e espiritual. E quanto mais você insiste em controlar, mais exausto você se torna. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, buscava momentos de oração constante. No Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 16, está escrito que ele se retirava para lugares solitários para orar. Se o próprio Cristo buscava o Pai antes de agir, por que você acha que consegue enfrentar tudo apenas com sua própria força? Lutar sozinho também cria distorções na sua percepção. Quando você está isolado, seus pensamentos não são confrontados. Seus medos crescem sem questionamento. Suas inseguranças ganham espaço. A ausência da presença consciente de Deus amplifica as vozes internas que acusam. Existe uma diferença entre responsabilidade e independência absoluta. Responsabilidade é agir confiando em Deus. Independência absoluta é agir acreditando que Deus é opcional. E quando você transforma Deus em último recurso, você inverte a ordem espiritual. Talvez você tenha começado essa batalha pedindo ajuda, mas com o tempo, cansado de esperar, decidiu assumir o controle. E isso não trouxe paz, trouxe peso. Porque aquilo que foi criado para ser compartilhado com Deus nunca deveria ter sido carregado sozinho. Deus não se ofende quando você pede ajuda repetidas vezes. Ele não se irrita com sua insistência. Ele se aproxima quando você reconhece que precisa dele. A força verdadeira não está em suportar tudo em silêncio. Está em se posicionar espiritualmente e dizer que não quer mais lutar sozinho. E quando você entende isso, percebe que existe uma voz interna tentando convencer você a desistir completamente. O sussurro que diz para você desistir. Existe uma voz que não grita, mas insiste. Ela não aparece de forma dramática, ela sussurra. Ela surge quando você está cansado, quando as respostas demoram, quando a fé oscila. Essa voz não diz que Deus não existe. Ela diz que não adianta continuar. Ela diz que nada vai mudar. Ela diz que você já tentou demais. Esse sussurro é perigoso porque parece racional. Ele usa argumentos lógicos. Ele lembra das tentativas frustradas. Ele aponta os erros do passado.
Ele coloca em dúvida sua capacidade de continuar. E aos poucos ele começa a enfraquecer sua disposição espiritual. Você já percebeu como essa voz aparece com mais força quando você está emocionalmente esgotado? Quando você já está vulnerável? Quando a mente está sobrecarregada? Ela não cria o cansaço, ela se aproveita dele. O inimigo raramente tenta destruir sua vida de uma vez. Ele trabalha na persistência. Ele quer que você pare de orar. Quer que você pare de acreditar. Quer que você pare de lutar. Porque ele sabe que, se você desistir, a batalha termina antes da vitória chegar. Na Bíblia, vemos que até homens fortes enfrentaram esse tipo de pressão. O profeta Elias, no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículos 3 a 4, após viver um grande milagre, se sentiu tão sobrecarregado que pediu para morrer. Não era falta de fé, era exaustão emocional. E Deus não o condenou por isso. Deus o sustentou. Esse detalhe é importante. Deus não reage com reprovação quando você se sente no limite. Ele reage com cuidado. Ele entende o desgaste. Ele conhece o peso que você está carregando. O problema não é ouvir o sussurro. O problema é acreditar nele, porque essa voz tenta distorcer sua visão. Ela faz você esquecer o que Deus já fez. Faz você ignorar as vezes em que foi sustentado. Faz você focar apenas no que ainda não mudou. Desistir parece aliviar no momento. Parece uma saída para a dor. Mas desistir também significa abrir mão daquilo que Deus ainda está construindo. Muitas vezes a resposta está mais próxima do que você imagina. Muitas vezes o processo está prestes a virar. Jesus enfrentou tentações no deserto. No Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 11. O inimigo tentou enfraquecer sua identidade, sua confiança, sua missão. Mas ele respondeu com convicção. Ele não negociou sua posição. Ele não cedeu ao sussurro. Você também não precisa ceder. O fato de a voz existir não significa que ela tem autoridade. A autoridade pertence a Deus. E quando você decide confiar nele, mesmo cansado, você está resistindo espiritualmente. Esse sussurro tenta convencer você de que a batalha é maior que sua fé. Mas o próximo passo vai mostrar que existe um Deus que entra exatamente nos cenários que parecem impossíveis. O Deus que entra em cenários impossíveis. Chega um ponto da batalha em que você começa a olhar para a situação e pensar que não existe saída. As alternativas parecem limitadas. As portas parecem fechadas. As tentativas anteriores não trouxeram resultado. E a palavra impossível começa a se formar na sua mente como uma sentença definitiva. Mas impossível é um limite humano, não divino. Deus não entra apenas em situações organizadas. Ele entra em cenários caóticos. Ele não age apenas quando há lógica. Ele se manifesta quando não há explicação natural suficiente. E muitas vezes, ele permite que você chegue ao limite da sua própria capacidade para que fique claro que a solução não virá de você. Quando o mar estava fechado diante do povo de Israel e o exército vinha atrás, a lógica dizia que não havia saída. No livro de Êxodo, capítulo 14, versículos 13 e 14, Moisés declara que o Senhor pelejaria por eles. E o mar se abriu. A situação não parecia reversível, mas a intervenção divina mudou o cenário. Talvez hoje você esteja diante de algo que parece fechado como aquele mar. Uma situação financeira difícil, um relacionamento abalado, uma luta interna que parece maior do que sua força. E você olha ao redor procurando uma solução visível, mas não encontra. É nesse ponto que muitos perdem a esperança. Porque nossa mente tenta calcular as possibilidades. E quando não encontra caminho lógico, começa a se preparar para o pior. Mas Deus não trabalha limitado pela sua análise. Jesus demonstrou isso repetidas vezes. No Evangelho de João, capítulo 11, versículos 39 a 44, Lázaro já estava morto há dias. A lógica humana dizia que era tarde demais, mas Jesus não estava preso ao relógio humano.
Ele chamou Lázaro para fora do túmulo, e a morte perdeu autoridade naquele momento. O que parece definitivo para você pode ser apenas uma etapa para Deus. O que você chama de fim pode ser preparação para um testemunho. O cenário pode estar fechado, mas isso não significa que está fora do alcance da intervenção divina. O maior erro seria concluir que, porque você não vê solução, ela não existe. Deus age além do que seus olhos alcançam. Ele movimenta situações que você nem imagina. Ele cria caminhos onde antes havia bloqueios. Mas existe algo que precisa acontecer primeiro. Antes da abertura do mar, houve posicionamento. Antes da ressurreição de Lázaro, houve declaração de fé. Antes da transformação do cenário, houve confiança. O Deus que entra em cenários impossíveis não exige perfeição, mas exige entrega. Ele não espera que você entenda o processo inteiro, mas espera que você confie nele no meio da incerteza. E talvez o que esteja faltando não seja a capacidade da parte de Deus, mas a sua decisão de pedir ajuda sem vergonha, sem orgulho, sem medo. O poder de pedir ajuda sem vergonha. Existe algo dentro de você que resiste a pedir ajuda. Não apenas às pessoas, mas a Deus. Você prefere tentar mais uma vez sozinho. Prefere esperar melhorar. Prefere acreditar que vai dar conta. Porque pedir ajuda expõe vulnerabilidade. E vulnerabilidade para muitos parece fraqueza. Mas no reino de Deus, vulnerabilidade é porta de acesso à graça. Pedir ajuda não diminui você. Revela maturidade espiritual. Significa reconhecer que existe um limite humano e que esse limite não é fracasso, é realidade. Quando você se coloca diante de Deus e admite que não consegue resolver tudo, você não está perdendo dignidade. Está se posicionando corretamente. O orgulho espiritual é silencioso. Ele não se apresenta como arrogância evidente. Ele se manifesta quando você pensa que precisa dar conta para merecer resposta. Quando acredita que deve ser forte o suficiente antes de orar. Quando sente vergonha de voltar a Deus com o mesmo pedido. Mas Deus não se cansa da sua insistência. No Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 1 a 8, Jesus conta a parábola da viúva persistente que continuou pedindo justiça até ser atendida. Ele ensinou que é necessário orar sempre e não desanimar. Isso significa que a repetição não incomoda o céu. Pedir ajuda é um ato de confiança. É dizer que você reconhece quem Deus é. É declarar que você entende que sua força é limitada, mas a dele não é. É admitir que sua visão é parcial, mas a dele é completa. Talvez você tenha se acostumado a resolver tudo sozinho. Talvez tenha aprendido que depender é sinal de fraqueza. Mas a dependência de Deus não enfraquece, fortalece. Porque quando você depende dele, você acessa uma fonte que não se esgota. Jesus ensinou seus discípulos a pedirem. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8, ele declarou para pedir, buscar e bater, não como sugestão opcional, mas como princípio. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. Quem bate, tem a porta aberta. O problema é que muitas vezes você pede com receio. Pede achando que talvez não seja digno. Pede com medo de não ser ouvido. Mas Deus não responde baseado na sua performance. Ele responde baseado no seu caráter. Quando você pede ajuda sem vergonha, você rompe com a ilusão de autossuficiência. Você assume que precisa de direção, que precisa de força, que precisa de intervenção. E nesse momento algo muda internamente. A pressão diminui. O peso começa a ser transferido. Pedir ajuda não é derrota, é estratégia espiritual. É reconhecer que a batalha não precisa ser travada com recursos limitados. É permitir que Deus entre oficialmente naquilo que você estava tentando resolver sozinho. E quando você entende isso, percebe que a oração não é apenas palavras lançadas ao ar. Ela é um campo de batalha espiritual, onde decisões são tomadas e destinos começam a ser transformados. A oração como campo de batalha espiritual.
Muitas vezes você foi ensinado a enxergar a oração como um momento calmo, quase passivo. Algo íntimo, silencioso, apenas palavras dirigidas ao céu. Mas a oração é muito mais do que isso. A oração é confronto, é posicionamento, é declaração de autoridade espiritual no meio da guerra. Quando você ora, você não está apenas falando, você está escolhendo um lado. Está afirmando que sua confiança não está nas circunstâncias, mas em Deus. Está declarando que sua mente não será governada pelo medo. Está dizendo que sua identidade não será definida pelas acusações. A oração muda o ambiente antes de mudar a situação. Ela fortalece você antes de transformar o cenário. E isso é estratégico. Porque se você muda por dentro, você passa a enfrentar a batalha de outra forma. No livro de Daniel, capítulo 10, versículos 12 e 13, está registrado que desde o primeiro dia em que Daniel decidiu orar e buscar entendimento, sua oração foi ouvida. Mas houve resistência espiritual antes da resposta se manifestar. Isso revela algo profundo. A oração ativa movimento no mundo espiritual, mesmo quando você ainda não vê resultado visível. Quando você ora, você confronta pensamentos que estavam tentando dominar sua mente. Você confronta medos que estavam tentando paralisar suas decisões. Você confronta mentiras que estavam tentando enfraquecer sua fé. A oração não é fuga, é enfrentamento. Talvez você tenha orado de forma mecânica por muito tempo, palavras repetidas sem consciência, mas quando você entende que está em batalha, sua postura muda. Você ora com intenção, ora com convicção, ora com consciência de que está entrando em um território espiritual, onde decisões invisíveis estão sendo tomadas. Jesus não tratava a oração como ritual vazio. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 39 a 42, ele orou com intensidade antes de enfrentar a cruz. Ele sabia que a batalha espiritual precede a batalha visível. Ele se posicionou antes de agir. Você também precisa se posicionar. Não apenas esperar que algo aconteça, mas declarar que sua vida pertence a Deus. Declarar que sua casa pertence a Deus. Declarar que sua mente não será território de opressão. A oração cria alinhamento. Alinha sua vontade com a vontade de Deus. Alinha sua perspectiva com a verdade divina. E quando esse alinhamento acontece, você começa a perceber que não está mais reagindo com desespero, mas com confiança. Talvez você tenha subestimado o poder da oração porque não viu mudança imediata. Mas nem toda vitória é instantânea. Algumas são construídas no invisível antes de se manifestarem no visível. E enquanto você aprende a enxergar a oração como campo de batalha espiritual, você percebe que existe uma dor mais profunda que precisa ser entregue completamente nas mãos de Deus, entregando a dor que você não consegue explicar. Existe uma dor que você sente, mas não sabe descrever. Quando alguém pergunta o que está acontecendo, você responde que está tudo normal, porque nem você consegue organizar o que sente. Não é apenas tristeza, não é apenas cansaço. É uma mistura de frustração, medo, decepção e vazio. Essa dor não tem nome claro, mas tem peso. Ela aparece nos momentos de silêncio. Ela surge quando você para de se distrair. Ela invade seus pensamentos quando você tenta dormir. E o mais difícil é que você não sabe exatamente como apresentar isso em oração. Você já tentou falar com Deus sobre isso, mas faltaram palavras. Você começou a orar e percebeu que não conseguia estruturar o que estava dentro de você. Mas Deus não depende da sua eloquência para entender seu coração. No livro de Romanos, capítulo 8, versículos 26 e 27, está escrito que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis quando não sabemos orar como convém. Isso significa que mesmo quando suas palavras falham, o céu continua ouvindo. Entregar a dor que você não consegue explicar é um ato de confiança profunda. É chegar diante de Deus e dizer que não entende completamente o que está sentindo, mas sabe que precisa entregar.
É admitir que não tem todas as respostas, mas quer ser sustentado. Muitas pessoas conseguem entregar problemas concretos, uma dívida específica, uma decisão difícil, uma doença identificada. Mas quando a dor é difusa, quando é emocional, quando é interna, fica mais difícil confiar, porque você não consegue apontar exatamente o que está pedindo para ser resolvido. Mas Deus não exige diagnósticos detalhados para agir. Ele conhece as camadas mais profundas do seu coração. Ele sabe o que está ferido. Ele entende o que você ainda não conseguiu processar. Talvez essa dor tenha raízes no passado. Talvez tenha nascido de expectativas frustradas. Talvez tenha sido acumulada ao longo do tempo por pequenas decepções que nunca foram tratadas. O fato é que ela está aí, ocupando espaço. Enquanto você tenta ignorar, ela cresce. Enquanto você tenta racionalizar, ela se transforma em inquietação. E enquanto você tenta carregar sozinho, ela se torna mais pesada. Entregar não significa compreender tudo. Significa confiar que Deus compreende. Significa permitir que Ele toque exatamente onde você não consegue tocar. Significa abrir espaço para a cura mesmo quando você não sabe por onde começar. Jesus não precisava que as pessoas explicassem perfeitamente suas dores. Ele percebia. Ele discernia. Ele restaurava. Ele se aproximava de quem estava quebrado por dentro. Você não precisa organizar seus sentimentos antes de levar a Deus. Leve como estão. Confusos, misturados, incompletos. O que importa não é a estrutura da sua oração, mas a sinceridade do seu coração. E quando você entrega essa dor indefinida, começa a abrir espaço para algo inesperado. Uma paz que não depende da explicação completa do que está acontecendo. A paz que surge antes da resposta. Você pode estar esperando uma mudança externa para finalmente sentir alívio. Esperando que o problema se resolva, que a porta se abra, que a notícia chegue. Mas muitas vezes Deus não começa mudando o cenário. Ele começa mudando você. Existe uma paz que não nasce da solução. Ela nasce da presença. E essa paz começa a surgir antes que qualquer resposta visível aconteça. Ela não elimina imediatamente a batalha, mas altera a forma como você a enfrenta. No livro de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, está escrito que, ao apresentar nossas petições a Deus com ações de graças, a paz dele, que excede todo entendimento, guardará nosso coração e nossa mente em Cristo Jesus. Essa paz não depende de explicação lógica. Ela guarda sua mente mesmo quando a situação continua desafiadora. Talvez você tenha confundido paz com ausência de problema. Mas paz bíblica é estabilidade interna no meio do problema. É conseguir respirar fundo mesmo sem ter todas as respostas. É conseguir dormir mesmo sabendo que ainda há desafios pela frente. Quando você entrega sua dor, quando você decide não lutar sozinho, algo começa a se ajustar dentro de você. O medo já não domina da mesma forma. A ansiedade começa a perder força. A urgência desesperada dá lugar a uma confiança silenciosa. Essa paz não é negação da realidade. Ela é consciência da presença de Deus na realidade. Ela não diz que tudo está resolvido. Ela diz que você não está sozinho enquanto ainda não está resolvido. Muitas pessoas desistem pouco antes de experimentar essa mudança interna, porque continuam esperando um sinal externo. Mas Deus trabalha de dentro para fora. Ele fortalece sua estrutura emocional antes de alterar as circunstâncias. Jesus demonstrou isso repetidas vezes. Antes de realizar milagres visíveis, ele estava alinhado com o Pai. Ele não reagia com desespero. Ele agia com convicção. Essa convicção nasce da comunhão, não do controle. Talvez sua batalha ainda não tenha terminado. Talvez as circunstâncias ainda não tenham mudado. Mas se a paz começa a surgir dentro de você, isso já é sinal de que Deus está agindo. Essa paz prepara você para o tempo certo. Porque muitas vezes a demora não é rejeição, é preparação. O tempo de Deus não é rejeição.
Uma das maiores provas da fé é aprender a esperar sem interpretar a demora como abandono. Quando a resposta não chega no seu tempo, sua mente começa a criar conclusões. Você pensa que talvez Deus não queira agir, que talvez você não tenha sido ouvido, que talvez tenha pedido errado. Mas o tempo de Deus não é atraso, é propósito. Nós vivemos guiados pela urgência. Queremos resolver, ajustar, avançar rapidamente. Mas Deus trabalha em camadas mais profundas do que a nossa pressa consegue compreender. Ele não está preso ao relógio humano. Ele enxerga o que você ainda não vê. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, está escrito que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Isso significa que existem estações. E cada estação cumpre um papel específico na formação do seu caráter e na construção da sua história. Quando você ora e não vê resposta imediata, isso não significa que foi rejeitado. Pode significar que Deus está ajustando detalhes invisíveis. Pode significar que ainda há aprendizado necessário. Pode significar que o que você está pedindo exige preparação interna antes de se manifestar externamente. O problema é que, na espera, surgem inseguranças. A mente começa a duvidar. A fé é testada. E é exatamente nesse período que muitos desistem, porque a espera confronta o controle. Abraão recebeu uma promessa e esperou anos até ver seu cumprimento. No livro de Gênesis, capítulo 21, versículos 1 e 2, vemos o nascimento de Isaque no tempo determinado por Deus. A promessa não foi cancelada, foi amadurecida. Talvez o que você está pedindo seja legítimo. Talvez seja justo. Talvez seja necessário. Mas o tempo certo não depende apenas do seu desejo. Depende do plano maior que Deus está construindo. Enquanto você espera, algo está sendo formado dentro de você. Paciência, resistência, dependência real de Deus. E essas qualidades são fundamentais para sustentar aquilo que está por vir. Se a resposta chegasse antes da maturidade, poderia se tornar peso em vez de bênção. Deus não entrega apenas o que você pede. Ele entrega quando você está preparado para administrar. O tempo de Deus não é rejeição, é proteção, é alinhamento, é estratégia. E enquanto você aprende a confiar no tempo dele, começa a descobrir que existe uma força dentro de você que talvez nunca tenha percebido antes. A força que você não sabia que tinha. Talvez você esteja olhando para si mesmo e enxergando apenas cansaço. Talvez esteja se vendo como alguém frágil, desgastado, no limite. Mas existe algo acontecendo dentro de você que ainda não percebeu. A cada batalha enfrentada, a cada oração feita mesmo com dúvida, a cada dia em que você escolheu continuar, uma força silenciosa foi sendo construída. Você não percebe porque está focado no problema. Está olhando para o que ainda não mudou. Mas se comparar quem você era antes dessa fase com quem você é agora, verá que algo amadureceu. Sua visão ficou mais profunda. Sua percepção espiritual ficou mais sensível. Sua dependência de Deus ficou mais real. No livro de Isaías, capítulo 40, versículos 29 a 31, está escrito que Deus fortalece o cansado e renova as forças daquele que não tem vigor. Isso não significa ausência de fraqueza. Significa que, no meio da fraqueza, ele injeta resistência. Você suportou coisas que antes acreditava que não suportaria. Enfrentou pensamentos que pareciam insuportáveis e ainda está aqui. Chorou, duvidou, questionou, mas não abandonou completamente sua fé. Isso revela algo importante. Existe uma estrutura espiritual sendo formada dentro de você. Muitas vezes você não enxerga sua própria evolução porque está no meio do processo. Mas Deus vê. Ele sabe o quanto você cresceu mesmo sem perceber. Ele sabe o quanto sua postura mudou, o quanto sua compreensão amadureceu. Força espiritual não é ausência de medo, é agir mesmo com medo. Não é ausência de cansaço, é continuar mesmo cansado. Não é ausência de dúvida,
É escolher confiar mesmo quando a mente questiona. Talvez você tenha pedido para que Deus removesse a batalha, mas em vez de remover imediatamente, Ele começou a fortalecer você. Porque às vezes o milagre não é eliminar o problema, é capacitar você para atravessá-lo. Essa força não nasce do orgulho, ela nasce da dependência. Quanto mais você reconhece sua limitação, mais espaço existe para que Deus atue. E quanto mais Ele atua, mais resistente você se torna. Você pode não sentir essa força todos os dias. Pode haver momentos de fraqueza intensa. Mas mesmo nesses momentos, algo dentro de você se recusa a desistir completamente. Essa resistência é sinal de que Deus está sustentando você. E quando você começa a reconhecer essa força interna, percebe que o verdadeiro milagre pode estar começando de dentro para fora. O milagre que começa dentro de você. Muitas vezes você imagina o milagre como algo externo, uma porta que se abre, uma cura visível, uma mudança repentina de circunstância. Mas os maiores milagres começam onde ninguém vê. Começam dentro de você. Antes que Deus transforme o cenário, Ele transforma a estrutura interna. Ele ajusta sua visão, corrige sua perspectiva, alinha seu coração com a verdade. Porque se o exterior mudasse sem que o interior estivesse preparado, você poderia perder aquilo que recebeu. O milagre começa quando o medo perde espaço e a confiança começa a ocupar o lugar. Começa quando a ansiedade já não domina suas decisões. Começa quando você percebe que sua identidade não está mais presa ao que deu errado. No Evangelho de João, capítulo 8, versículos 31 e 32, Jesus declara que a verdade liberta. Essa libertação não é apenas física, é mental, emocional e espiritual. Quando a verdade ocupa sua mente, mentiras perdem força. Quando a verdade ocupa seu coração, acusações começam a enfraquecer. Talvez o que esteja mudando agora não seja a situação, mas sua postura diante dela. Você já não reage com o mesmo desespero, já não se sente completamente dominado pelo medo, já não interpreta cada dificuldade como sentença definitiva. Isso é transformação interna. O milagre começa quando você entende que não é definido pela batalha, não é definido pelo erro do passado, não é definido pelo atraso da resposta. Você é definido pelo que Deus diz a seu respeito. Quando sua mente é renovada, suas decisões mudam. Quando seu coração é fortalecido, sua postura muda. E quando sua postura muda, as circunstâncias começam a ser enfrentadas de outra maneira. Muitas vezes você pediu para que Deus mudasse o ambiente ao seu redor, mas Ele começou mudando o ambiente dentro de você. Porque quando o interior é alinhado, o exterior deixa de ter o mesmo poder de intimidar. O milagre não é apenas resolver o problema, é restaurar sua confiança, é devolver sua estabilidade, é reconstruir sua identidade. E quando esse milagre interno acontece, algo definitivo se estabelece. A batalha já não é mais travada da mesma forma, porque agora você entende que não está sozinho e que a luta mudou de direção. Hoje a batalha muda de lado. Existe um momento em que algo se estabelece dentro de você. Não é euforia, não é emoção passageira, é decisão. Depois de tudo o que você atravessou, depois de cada dúvida, de cada noite difícil, de cada pensamento que tentou te enfraquecer, chega o ponto em que você entende que não vai mais lutar da mesma forma. Hoje a batalha muda de lado. Não porque o problema desapareceu instantaneamente, não porque todas as respostas chegaram ao mesmo tempo, mas porque você decidiu entregar, decidiu confiar, decidiu parar de carregar sozinho aquilo que nunca foi seu para suportar. Quando você pede ajuda a Deus com sinceridade, algo espiritual acontece. Você deixa de ser o único responsável pela luta. Você sai da posição de tentar controlar tudo e assume a posição de quem confia no Senhor que governa todas as coisas.
No livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 14, está escrito que o Senhor pelejará por vocês e vocês ficarão em silêncio. Isso não é passividade, é confiança ativa. É saber que existe um Deus que entra na frente quando você reconhece que precisa dele. A batalha muda de lado quando você para de reagir com medo e começa a responder com fé. Quando você substitui o desespero por posicionamento espiritual. Quando você declara que sua casa, sua mente e sua história pertencem a Deus. Você não está mais tentando sobreviver sozinho. Você está caminhando com o Criador ao seu lado. E isso altera completamente a dinâmica da guerra. Porque agora não se trata apenas da sua força. Trata-se da fidelidade de Deus. Talvez ainda existam desafios pela frente. Talvez ainda haja dias difíceis. Mas a diferença é que você não se vê mais como vítima da circunstância. Você se vê como alguém sustentado pela presença divina. A luta que antes parecia esmagadora, agora é enfrentada com outra consciência. Você entende que Deus não perdeu o controle, que o tempo dele continua perfeito, que a resposta pode estar mais próxima do que imagina. Hoje você escolheu não ignorar essa oração. Escolheu não se entregar ao sussurro da desistência. Escolheu confiar mesmo sem enxergar tudo. E essa decisão muda tudo. Se essa palavra falou com você, escreva nos comentários: "Eu confio em Deus." Declare isso publicamente. Compartilhe esta mensagem com alguém que está lutando em silêncio. E permaneça firme, porque quando Deus assume a batalha, o final nunca é derrota.